inteligência emocional. Eu escolhi esse tema porque eu acredito que ele está na agenda de todos os lugares, dos administradores, principalmente pelo momento que nós vivemos hoje. E eu trouxe uma informação de uma pesquisa feita no estado de São Paulo, dizendo que hoje 82% das pessoas estão com 2 ou mais sintomas psíquicos ou psicossomáticos. E mais de 3 milhões estão com mais de 10 ou mais sintomas psicossomáticos nesse momento, vivendo na cidade de São Paulo. E eu acredito que não é a cidade de São Paulo só esse dado, eu acredito que é todo o Brasil. Nós estamos vivendo hoje, eu acredito que no piloto automático. E o servidor público, a função primária dele, servir, ele se depara durante o dia com muitas situações que esse tema, a inteligência emocional, eu acredito que vai ser muito importante. Porque nós, nos nossos afazeres, nas nossas atividades do dia a dia, lidamos com o público. A grande maioria do servidor público, ele lida com o público, ou ele lida com alguma situação relacionada com o público. E através desse atendimento, gera-se muitas vezes incômodos. E essa vai ser a palavra que eu gostaria que vocês marcassem, incômodo. Porque vai ser a palavra que vai dar ênfase a todo o desenvolvimento da palestra. Porque o incômodo é que gera os conflitos. E aí eu queria iniciar essa palestra fazendo uma menção a 2 pessoas. Uma, Augusto Cury, que é um psiquiatra, um psicólogo, que tem trazido à luz a experiência humana de um mestre que viveu aqui na Terra, que foi o Mestre Jesus. Quando o Augusto Cury ele faz uma analogia de Jesus, ele faz uma analogia do Jesus homem. E ele diz que Jesus, como homem, foi o maior psicólogo que já viveu aqui na Terra. E eu queria contar uma história, que depois vocês podem aprofundá-la, que está lá no livro de João. E o episódio que João relata foi de uma experiência que quando Jesus saiu para o monte, e aí essa história que eu vou contar, ela tem a ver com a atividade que nós vamos tratar aqui também, do controle emocional, da inteligência emocional, e nós vamos ver que então o estudo e a percepção da inteligência emocional, ele já está lá nas escrituras há mais de 2000 anos, aquilo que Daniel Goleman veio agora no início do século XX, estudar e desenvolver como uma teoria desenvolvida, aprimorada e entendida como ciência, pela educação principalmente. A história relata o seguinte, que Jesus ele se dirigiu ao Monte das Oliveiras e ele foi buscar um pouco de refrigério para ele. Só que a multidão, sabendo que ele foi para o Monte das Oliveiras, saiu atrás dele e foi em busca de informação, de conhecimento, e foram atrás de Jesus. Jesus estava lá, daqui a um pouquinho chega um grupo de pessoas e ele nunca deixou de lado as pessoas. Jesus era um servidor. Ele dificilmente deixava de atender quem o procurasse. Ele podia estar cansado, ele podia estar desgastado, ele podia estar em viagem, ele podia estar nos montes, ele podia estar no deserto, no barco, ele não perdia a oportunidade de servir. Então ele é um exemplo de líder servidor. Quando nós olhamos esse episódio, nós vamos perceber algumas características da inteligência emocional e do controle emocional que Jesus usava naquele tempo e fez com que outras pessoas, através do seu controle, do seu conhecimento, mudassem as suas atitudes, a sua forma de ser. E o fato relatado em João 8 diz o seguinte, que Jesus, então, se dirigindo ao Monte das Oliveiras, ele ensinava. E ele estava ensinando ali naquele lugar, ao ar livre, porque a gente vai ver depois quando ele escreve no chão. E o relato bíblico diz que ele estava descrevendo e discorrendo sobre alguns assuntos, e de repente chega uma multidão. E essa multidão traz junto uma mulher seminua. E no momento e no lugar onde ele estava ensinando, a mulher é jogada dentro do ambiente de aula de Jesus e dos alunos. Porque o relato diz lá que a mulher é jogada e os homens que trazem ela, que são os fariseus, dizem o seguinte, o Senhor está aí ensinando compaixão, amor, servir, ensinando uma série de conceitos para esse povo, diferente dos conceitos do conhecimento legal que nós temos. Nós queremos uma resposta do Senhor. Essa compaixão, esse amor, esse entendimento, essa sabedoria que o Senhor está falando para eles, a lei diz outra coisa. Se nós pegarmos uma mulher em adultério, ela deve ser apedrejada e deve ser morta.
E essa mulher aí, que nós estamos te mostrando, que estamos expondo para todos, ela foi pega em adultério. O que devemos fazer? E eles estavam com pedras nas mãos. Olha que situação interessante. A primeira coisa que nós podemos analisar é que há um cenário. Há um cenário e há um palco. Então, nesse cenário, nesse palco, tem Jesus, tem uma mulher seminua jogada no chão, e tem também alguns alunos. Eu imagino que Pedro já devia estar com a mão na espada. Mas daí esses alunos, Jesus e a mulher jogada no centro, esse palco está faltando alguém. Porque a lei diz também que o homem e a mulher devem ser trazidos para o julgamento. Cadê o homem? Aí a gente já começa a perceber algo diferente nesse cenário, nesse palco, que não condiz com o contexto todo que deveria estar sendo realizado naquele momento, conforme a lei. Então Jesus observa todo esse contexto, ele analisa, e ele nesse momento é o centro da atenção no palco. É o ator principal. Os alunos olham para Jesus. Maria Madalena está de cabeça baixa, mas está pensando qual será o julgamento. E os fariseus olham para Jesus e esperam dele também o julgamento. E ele está com a responsabilidade de definir. Jesus, nesse momento, o texto diz que ele se abaixa e ele começa a escrever. E durante um tempo ele escreve. E aqui eu queria que vocês tivessem a primeira atenção. O que significa nesse momento Jesus escrever? Por que Jesus não falou? Por que Jesus não retrucou? Por que Jesus não começou a bater boca com aqueles fariseus? Por que Jesus não começou a dizer alguma coisa? Ele se abaixou, será porque ele não sabia o que fazer? Será que ele se abaixou porque ele não tinha uma resposta? Não, ele era um especialista em inteligência humana, ele era um especialista em engenharia humana. Sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque naquele momento ele sabia que, hoje nós sabemos pela teoria da ciência de Daniel Goleman, ele sabia que a energia joga, no momento de ira, todo o sangue para as mãos e para as pernas. Então, naquele momento, quando eles disseram assim, o que é para nós fazer? Eles estavam com as pedras agarradas firmes nas mãos, e eles estavam com força para apedrejar Jesus e a mulher. O foco deles não era a mulher. Porque se eles quisessem ter apedrejado essa mulher, eles teriam apedrejado ela lá no lugar onde eles adulteraram. Por que eles não apedrejaram ela lá no lugar onde eles adulteraram? Porque o foco era apedrejar Jesus. Porque eles sabiam que no momento que ele dissesse que é compaixão, que é o amor, ele seria apedrejado. Mas ele, com a sabedoria da engenharia humana, ele diz assim, se abaixa primeiro. No momento que ele se abaixou, voltou de novo o foco para ele. Quem estava ali com pedra começou a imaginar assim, o que será que ele está escrevendo? E ele começou a escrever, e eles começaram a observar. Os alunos levantaram, Pedro deve ter levantado, João, Paulo, todos eles olharam e analisaram o que será que ele está escrevendo. Nesse momento aconteceu um fato interessante na engenharia humana e no processo da inteligência emocional. Quando o nosso cérebro ele está em funcionamento, quando o nosso cérebro ele respira e ele recebe oxigênio, a primeira coisa que acontece, o coração joga sangue para o cérebro. E ele tira o sangue que está na força das mãos dos agressores e das pernas, porque isso é um sentimento íntimo nosso, mas genético. Por quê? Porque numa sensação de perigo, eu tenho sangue nas pernas e sangue nas mãos como um instinto de defesa. Ou eu corro, ou eu luto. Por isso que o sangue vem no momento de situação de desconforto, ou de uma situação nova, ou de um fato novo, o sangue vem para as mãos e para as pernas para que eu possa agir, para que eu possa tomar uma atitude. Então Jesus, sabendo disso, ele disse assim, opa, eu preciso fazer esses fariseus pensar. E ele então se abaixa e começa a escrever. Quando eles começam a pensar, o sangue está agora no cérebro. E aí, como o sangue está no cérebro, ele levanta. E ele diz assim, quem não tem erro, pecado, jogue a primeira pedra. Quando ele fez isso, ele fez esse comentário para os fariseus. Olha o que aconteceu agora. O cenário, os alunos, os fariseus e Jesus nesse momento sai do palco. E o cenário agora, o fato importante agora é a decisão dos fariseus. Ele devolveu o momento de julgamento para os fariseus que até então era dele. Jogue a primeira pedra, se você não tiver erro.
E ele faz o que daí? Ele volta a se abaixar. Por quê? Porque era uma sensação mais ou menos natural de quando uma pessoa é apedrejada, olha que fato interessante. Quando uma pessoa é apedrejada, havia uma sensação meio natural da pessoa se abaixar para receber as pedradas abaixado. Então, nesse momento que Jesus diz isso, ele se abaixa novamente. E no momento dizendo assim, se julgarem que eu devo ser apedrejado, pode jogar a pedra. E aí ele disse, ou ele seria apedrejado e ela seria apedrejada, porque o foco era os dois. Como ela já estava abaixada, ele se abaixa também e disse, pode apedrejar nós dois. De repente ele se levanta e olha, e ele não acha mais os acusadores. Eles foram embora. Aí ele chega e vai até a mulher e a levanta. E ele diz assim à mulher daí, mulher, cadê os teus acusadores? Daí ela olha assim, não sei, mestre. Aí sabe o que ele começa a dizer para ela? Mulher, viu a encrenca que você me colocou? Viu o que você fez comigo? Você viu só o que você fez? Olha só, eu venho aqui para o monte para ter momento de refrigério e ter momento de oportunidade de aula. E olha só o que você faz. Você traz essa multidão, por que você faz isso? Não faz isso mais, não faz mais isso. Olha só o problema, vai e muda a tua vida. Não, não foi isso que ele disse. O texto lá diz o seguinte, ele levanta ela e diz assim para ela, amavelmente, diz assim, mulher, não erres mais, porque eu também não vou te condenar. Vais e não erres mais. Só isso. E só isso mudou a vida dessa mulher. Esse texto, ele tem tudo a ver com isso que nós vamos tratar. Por quê? Porque nós conseguimos perceber um momento de uma pessoa das mais serenas que já viveu na Terra. E eu não quero falar do Jesus no conceito espiritual, por isso que eu estou focando nesse Jesus, psicólogo, especialista na engenharia humana, e isso não tem nada a ver com religião. Não estou fazendo uma mensagem religiosa. Isso tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade é diferente de religião. Religião tem rituais, religião tem regras, tem alguns conhecimentos atrelados a essas regras, tem uma série de coisas, tem placa. Não estou falando disso, estou falando de espiritualidade. E estou falando da experiência relatada de um dos maiores psicólogos, especialistas da engenharia humana que já viveu na Terra. E esse entendimento dele nos dá entendimento nesse momento especial que nós estamos vivendo.